Pra quem não assiste One Piece, ou pra quem tentou assistir e parou ali no comecinho, essa obra se resume a aquele desenho que tem mais de 1000 episódios, ou a história do pirata que estica. Mas nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês a real história de One Piece e por que esse anime é amado por tanta gente ao redor do mundo. Amado a ponto de ganhar uma adaptação na Netflix com um investimento do tamanho do investimento que a HBO fez em Game of Thrones. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente contar um pouquinho sobre a história de One Piece sem spoiler nenhum, fiquem tranquilos, naquela nossa sequência de vídeos que a gente tá fazendo pra série live action de One Piece. Porque como essa série tá chegando, eu vi muita gente interessada em começar a acompanhar essa obra pelo live action, né? Então a gente tá fazendo vídeos introdutórios pra vocês saberem do que se trata esse anime sem tomar nenhum spoiler. O primeiro dos vídeos que eu fiz pra cá é esse aqui sobre as Akuma no Mi, que são as frutas especiais de One Piece que dão poderes ao usuário. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre essa fonte de poder, depois assistam esse vídeo que tá bem legal também sem spoiler, bem introdutório para pessoal que não assiste a obra, para quem assiste também, quer entender um pouquinho mais, é bom assistir o vídeo, porque lá tá muito bem explicadinho mesmo. Bom, primeiro de tudo tenho que confessar para vocês que meu irmão tentou mostrar One Piece 2 vezes, na primeira eu também dropei, eu parei de assistir ali no comecinho, não achei tão legal, e aí depois, quando eu passei de um determinado episódio ali, assistindo também meio que, putz, tá bom, vou ver. Eu me apaixonei, eu peguei muito o espírito de toda essa aventura aí, e agora One Piece é uma das minhas obras favoritas de tudo. De anime, de quadrinho, de filme, de cinema, de tudo mesmo. One Piece é uma parada que me pegou de vez e por isso que eu tô fazendo toda essa série de vídeos. Pra que você que não assiste, que tem medo desses 1000 episódios aí, que já tentou ver e não conseguiu, pra que você entenda que assim, você vai gostar, você vai se divertir. Primeiro eu vou começar com uma alusão que eu acho que é do Derek do canal do Chapéu de Palha, que é bem legal. Se você tivesse 1000 barras do seu chocolate favorito, mas ainda nunca tivesse experimentado ele, quando você comesse a primeira, você ia falar, nossa, ainda bem que eu tenho mais 1000. Você ia gostar de ter muitas barras desse chocolate ainda, pra você experimentar, pra você ir saboreando ao longo da sua vida. E com One Piece é a mesma coisa. Prova primeiro, assiste, né? Começa a assistir, que depois você vai agradecer muito por ter mais de 1000 episódios nessa obra. E ainda não acabou, né? One Piece ainda não acabou, sempre bom lembrar. Bom, a história de One Piece é o seguinte: nós estamos num mundo que vive na grande era dos piratas, um momento em que muitos jovens foram inspirados pelo último rei dos piratas a seguir os seus sonhos e a buscar um tesouro, o tesouro One Piece. Esse é um tesouro que ainda não foi revelado na obra, a gente não sabe o que é, mas é algo muito além de riquezas, isso a gente já pode ter certeza. Por que não acaba? É enrolação? Não, não é enrolação, é uma evolução gradual e por isso que ele é tão legal. O One Piece, por exemplo, diferente de Naruto, tem pouco filler, tá? Se você vê lista de filler aí você consegue pular, ajuda, mas não são tantos fillers assim comparado à quantidade de episódios que tem. Por quê? Porque é uma história muito rica, cheia de referências e que vai caminhando sim de forma gradual. Porque o Oda, que é o autor da obra, tira muito tempo para desenvolver os personagens, mas isso é um dos pontos favoritos de quem assiste realmente. Nos últimos 15 anos, inspirados pelo discurso do último rei dos piratas, jovens do mundo inteiro saíram em busca do tesouro One Piece. A obra começa nos mostrando o discurso do último rei dos piratas, do último pirata que encontrou o tesouro One Piece, né? Ele chega no momento da sua execução ali, ele tem aquela oportunidade que a marinha dá pra ele de proclamar suas últimas palavras. A execução dele tá sendo televisionada pro mundo inteiro, porque ele era o rei dos piratas, então é um prêmio pra marinha poder executá-lo em praça pública. E ele fala: nesse momento saem diversos piratas, a maioria deles, alguns deles muito poderosos, e eles saem em busca desse tesouro. Quando a gente conhece a história do Luffy, quando começa a jornada do Luffy, essa mensagem já foi passada há mais de 15 anos, né? Então, muitos piratas já estão ainda mais poderosos, só que ninguém até hoje chegou lá. Por quê? Porque a quantidade de piratas fortes é muito grande e um fica meio que impedindo o outro, sabe? Essa última ilha, ela não está no mapa, então pra achar você precisa de algumas coisas e esses piratas mais poderosos, eles ficam um tentando tomar as coisas do outro, impedindo o outro de chegar, né? Então por isso que ninguém, há mais de 15 anos, busca o One Piece e ninguém conseguiu encontrá-lo.
O Luffy, desde pequenininho na vilinha dele, teve contato com alguns piratas bastante impressionantes e ele começa também a ter esse sonho de se tornar o rei dos piratas, de encontrar o tesouro de One Piece, e ele faz uma promessa. Ele diz que aos 15 anos ele sairá em sua jornada, encontrará companheiros extremamente fortes e conseguirá se tornar o novo rei dos piratas. I'm setting out to follow my dreams. I'm gonna be king of the pirates. E em relação ao live action, a primeira temporada vai mostrar o comecinho disso, né? Vai mostrar o Luffy encontrando seus primeiros 4 companheiros e indo também em busca desses sonhos. Todos eles têm um sonho grandioso ali, esses sonhos vão se complementar, vão se unir para que eles consigam atingir esse objetivo, que é do Luffy se tornar o rei dos piratas. E como funciona a divisão do mundo de One Piece? O One Piece é dividido por 5 mares, o mapa de One Piece, né? Nós temos os mares do norte, do sul, do leste e oeste, que são mares fracos ali, e nós temos a Grand Line, que é no meio deles ali, que é a grande rota, onde ficam os piratas mais poderosos do mundo, porque é onde está essa última ilha, é onde está o tesouro do One Piece. Então todos esses personagens, esses piratas que nascem em um desses 4 mares, do norte, sul, leste e oeste, eles vão para a Grand Line, e aí começa a grande treta, porque todos esses piratas vão começar a se chocar. Em algum momento você vai se chocar, o mundo vai afunilando, né? Ele começa aqui, todo mundo vai para o mesmo lugar, e nesse mesmo lugar todo mundo vai ter o objetivo de chegar nessa última ilha, né? Então é por isso que essa obra é muito boa, porque ela tem muitos personagens interessantes. Ela demora todo esse tempo, porque o Oda desenvolve muita gente forte, muita gente interessante, muita gente com quem você vai se apegar. Se você vê listas de popularidade de One Piece, você vai ver que a ordem sempre muda. Tem personagem que em um continente aparece em segundo e no outro continente não tá nem entre os 10. Por quê? Porque tem muita gente mesmo, sabe? É um negócio bizarro e é tudo muito bem trabalhado. Todas as relações são bem trabalhadas, todos os personagens são bem trabalhados e por isso que o Oda toma esse tempo. Ele não enrola, talvez o começo até seja, mas ele não enrola muito porque a partir do momento que você vai pegando uma intimidade com esses personagens, você vai entendendo mais do porquê ele tá tomando o tempo com cada pessoa, né? E você vai se afeiçoando muito mais por isso também. E a história do Luffy começa em um desses 4 mares menores, começa no East Blue, que é considerado o mais fraco desses 4 mares. E aí ele conhece seus 4 primeiros companheiros aí nesse mar, e a primeira temporada do live action vai acabar quando eles estão saindo desse East Blue para entrar de fato na Grand Line, para entrar de fato no lugar onde os mais poderosos piratas buscam encontrar o tesouro One Piece. Tanto que essa cena que vocês estão vendo aí na foto é o momento onde os 5 piratas do bando do Chapéu de Palha, que é o bando principal, proclamam as suas promessas uns para os outros ali, para entrar na Grand Line, para entrar nessa grande e perigosa rota. O Luffy fala, eu quero ser o rei dos piratas. O Zoro fala o sonho dele, que também é gigante. O Sanji também, a Nami também, o Sop também. Eu não vou contar para vocês qual é o sonho deles, porque é bem legal da gente descobrir, tá bom? E aí neste momento eles vão para a Grand Line e aí deve acabar a primeira temporada da série live action, e essa história deve continuar assim, espero eu muito, nas temporadas seguintes. E como funciona a hierarquia de poder do mundo de One Piece? Por que que até hoje, já faz 15 anos que o rei dos piratas antigo morreu e falou que existiu One Piece, e por que que até hoje ninguém nunca conseguiu chegar lá? Porque o One Piece, esse mundo pirata é dividido por 3 poderes. Os 4 imperadores são um poder, né? São os 4 piratas que têm os bandos mais poderosos de todos. Eles são tão fortes que a marinha nem tenta ir atrás deles. A marinha, que tem ali também a sua força, e esses 4 piratas também nem se metem tanto com a marinha, porque senão os dois lados teriam perdas assim inimagináveis. E nós temos também os Shichibukai. Os Shichibukai, também chamados de Warlords, senhores da guerra. Eles são piratas que não são tão fortes quanto os imperadores, mas também são muito fortes e que têm a permissão da marinha de fazer o que eles quiserem, mas em um acordo, né? Então, esses piratas, esses 7 senhores da guerra aí, eles podem saquear, eles podem entrar em conflito e tudo mais, que a marinha não vai atrás deles. Mas, quando a marinha precisar de ajuda, ela chama eles e eles vão ajudar. Então, quando a marinha entrar em um enfrentamento com algum pirata forte, estes senhores da guerra aí, eles vão ajudar a marinha, esses Shichibukai. Então, esses são os 3 poderes que começam a obra equilibrando tudo. E por isso que ninguém nunca chegou no One Piece, porque eles ficam meio que numa roda, né? Quando um tá perto, o outro chega e se aproxima mais, e fica naquela corrida onde um vai atrasando o outro. Precisa chegar alguém que supere todos esses poderes e que sim consiga chegar ao One Piece. E uma coisa muito boa da obra, além de toda essa riqueza de detalhes,
é que o Oda se inspira em muitas mitologias, você vai ver referência de tudo que você imagina. Tem referência até ao Curupira aqui do nosso folclore nacional, tem muitas lendas, a gente já fez vários vídeos aqui já baseados no mangá de lendas, artifícios aí culturais muito interessantes, então é uma obra muito rica nisso. O One Piece, diferente de outros animes, ele se passa num mundo inteiro, então cada ilha que o Luffy chega, cada nação que o Luffy chega é inspirada em um país, é inspirado em uma cultura, em uma tradição. Então ele vai em um país que é inspirado no Canadá, ele vai em um país que é inspirado no Egito, ele vai em outro país que é inspirado na Espanha. E em cada país você consegue ver particularidades das histórias dessas nações do mundo real. Então por isso é uma obra muito, muito rica e você certamente vai se identificar mais com algum arco, porque vai ter mais a história de determinado país e você pode ter relação com isso também. Também no cuidado que ele tem com os personagens. O One Piece, na minha opinião, é o anime que tem as personagens femininas também mais poderosas. A minha segunda personagem favorita de One Piece é a Nico Robin, né? O primeiro é o Luffy, sempre. E depois já vem a Nico Robin, que é uma das personagens do bando dele aí, que tem também os seus momentos. E antes de encerrar o vídeo, só um recadinho pro pessoal aí que fala: é muito longo, eu tentei começar e parei no meio. Ó, gente, o episódio que geralmente as pessoas falam, beleza, essa é uma história diferente, eu vou dar uma chance e vou assistir os 1000 episódios. É o episódio 37, chamado A Intervenção de Luffy, Uma Promessa Quebrada. Aí é um momento onde, se você ainda não se identificou com os personagens até este momento, nessa hora você vai falar, beleza, vou começar a assistir e vou até o episódio 1000. E aí você vai também aos poucos se apegando aos personagens. Se inscreva no canal, porque eu vou fazer um vídeo contando de 7 momentos que mais me pegaram em One Piece, para vocês também poderem ver um pouquinho desses momentos, entenderem mais como funciona e ver se isso também impressiona vocês, né, em relação à luta, em relação ao momento emocional e tudo mais. Então se inscrevam no canal, porque esse vídeo vai sair também antes da chegada da série. E fiquem de olho, porque a gente vai fazer uns vídeos alternados. Vou fazer vídeos em relação ao conteúdo que está saindo atualmente do anime e do mangá, mas vou fazer vídeos também dessa sériezinha de One Piece para iniciantes, contando mais sobre a obra para quem nunca assistiu nada de One Piece e quer começar ou pelo live action ou começar o anime agora pela Netflix, que tem dublado e tudo mais. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.